Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político da Rádio Observador, feito em parceria com o O Voto e que hoje dá início a uma ronda especial de conversas com os candidatos ao mais alto cargo da nação. Começamos com o candidato apoiado pelo PSD e CDS. Olá, Dr. Luís Marques Mendes, e bem-vindo ao Geração V. Olá, muito gosto. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Antes de começar, como é que o podemos tratar? Marcos Mendes. Marcos Mendes, muito bem. Eu sou o Vasco Galhardo, vou ser o moderador destas conversas e ao meu lado todas as semanas vai estar, como sempre, a Joana Marques Braz e teremos um convidado diferente para cada candidato porque queremos dar espaço a mais pessoas. Esta sexta-feira temos a Fabiana Fernandes. Olá às duas, preparadas? Olá. Preparadíssimas. E é uma honra estar aqui. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada eu também pelo convite. Foi muito gosto. Obrigado nós. Deixar a nota, não é, Joana, que esta não vai ser uma entrevista jornalística, mas sim uma conversa que queremos que seja mais descontraída e informal. Exatamente, para conhecer realmente os candidatos e hoje Marcos Mendes. Por isso, Marcos Mendes, antes de avançarmos para as perguntas mais sérias e elaboradas, queremos saber o que faria o presidente Marcos Mendes se recebesse estes 3 diplomas em Belém. Ou seja, se promulgava, se votava ou se enviava para o Tribunal Constitucional. Podemos começar? Claro. Muito bem. Chega então à sua secretária um diploma do projeto de lei que aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sendo que em 2010 o PSD e o CDS votaram contra, o que é que o presidente Marcos Mendes faria naquela altura com o diploma nas suas mãos? Eu, relativamente a qualquer diploma, tenho sempre uma dificuldade grande, e explico porquê, em dizer taxativamente promulga, ou veta, ou envia ao Tribunal Constitucional. Porquê? Porque uma coisa é a ideia do diploma. Outra coisa diferente são as normas em concreto do diploma. Eu posso ter uma ideia favorável ao diploma. Imagine, direito à habitação, um diploma sobre direito à habitação. À partida não tenho objeções. Mas depois pode haver normas no diploma que sejam contrárias à Constituição e aí eu já não posso promulgar. Ou tenho que vetar ou enviar ao Tribunal Constitucional. Portanto, relativamente à questão que coloca, em princípio eu teria que promulgar, mas tenho que ver as normas do diploma. E seria por convicção própria? Não. Acontece o seguinte, há uma outra regra elementar que vem do Presidente Mário Soares e que todos os Presidentes subscrevem. Um Presidente da República promulga leis que concorda e com as quais não concorda, porque a decisão política é na Assembleia da República. Portanto, a promulgação não é um ato de concordância ou discordância. Se a lei está legitimamente aprovada, se não tem normas inconstitucionais, o Presidente deve promulgar, porque senão seria um atropelo ao Governo. Mas temos o veto político, não é? Ou seja, na ideia de que o Presidente pode ter aqui alguma ideia... Tem razão, mas o veto político é um veto a título muito, muito excepcional. Claro. A nossa pergunta e não é, atenção, e não é um veto por razões pessoais. Sim, não. É um veto por razões de modo geral nacionais e políticas muito, muito nacionais. Portanto, num caso concreto como este, independentemente das minhas convicções, em princípio promulgaria. Porque é que é o em princípio? Eu teria que ver se as normas têm alguma matéria inconstitucional, sobretudo porque é uma matéria delicada. Claro. E, portanto, seria um sim, mas em função, de facto, da norma. Eu insisto neste ponto porque quem estiver a ver-nos e ouvir-nos pode pensar, ele está a dizer isto para se defender. Não, não é assim. Um Presidente da República, em princípio, só deve pronunciar sobre uma lei depois dela ser aprovada. Segundo, só depois de conhecer o seu texto em concreto. E muitas vezes mesmo só depois dos seus assessores jurídicos analisarem, porque pode ter uma matéria de natureza inconstitucional. Sabem, eu sou jurista, ainda por cima. Eu já fui, enquanto governante, o responsável do processo legislativo e, portanto, sei muito bem como é que estas coisas se fazem e por isso tenho sempre esta cautela para que hoje amanhã não se diga, o Marcos Mendes hoje disse isto, amanhã disse aquilo. Eu, como não gosto de andar aos zigue-zagues, tenho que ter aqui alguma cautela. Claro. E, portanto, não volto a explicar isso, porque explicado uma vez está explicada para sempre, mas é por isso que teria de dar esta indicação. O nosso objetivo era mais conseguir perceber as suas convicções, conhecer o homem político que está, ou seja, perceber quais são as suas posições. No fundo, também achamos que é importante numa eleição presidencial, perceber quais são as convicções políticas dos candidatos. Com certeza. Não é? Portanto, estas perguntas vêm mais nesse seguimento, para tentar conhecer as suas convicções. Exatamente. Porque apesar do Presidente da República realmente promulgar uma coisa que vem da Assembleia da República e o Poder Legislativo é da Assembleia da República, partilhada também com o Governo nos decretos de lei, é importante também para nós perceber as convicções. Sim, com certeza, mas está claro que uma objeção de princípio à promulgação não teria. Mas aqui para o segundo diploma que vem da Joana. O diploma é, portanto, o diploma conhecido popularmente como a Lei da Paridade, que obriga a uma igualdade de género mínima nos partidos políticos, se vetaria ou se promulgaria?
Em princípio, promulgaria. Muito bem. Sou totalmente a favor da ideia. Ok. Mas até me queixo, agora de uma forma mais prosaica, às vezes em tertúlias em que participo, em reuniões que dirijo e tudo, queixo-me sempre até um pouco que a paridade não está a ser observada, às vezes até com sentido irónico. Na semana passada estive na Associação Académica da Universidade de Coimbra, portanto estive com uns jovens estudantes durante umas 2 ou 3 horas e passando em várias mesas com quem ia discutindo assuntos de política, diferentes entre si, muitas vezes chamava a atenção e dizer: isto aqui há uma desigualdade terrível e, portanto, aqui a paridade não está minimamente a ser alcançada. Portanto, infelizmente, sou ainda completa. temos. Até nos candidatos presidenciais também temos esta verdade. desigualdade. ainda vivemos num país que portanto, ainda ainda é falta preciso um grande fazer caminho. muita pedagogia Claro. nesse Exatamente. sentido. Claro. Mas, portanto, a minha resposta, sim. Muito bem. E aqui temos paridade, como podemos ver neste Aqui painel. temos paridade. Fabiana, o terceiro diploma. Então, o terceiro diploma, que já andou muito para a frente e para trás, é a lei da a legalização da eutanásia. O Parlamento aprova a despenalização da eutanásia em casos específicos, enquanto o Presidente da República veta ou promulga. Essa parte é que é impossível responder. Não, mas eu vou causa das explicar. normas, não é? Exato. Não, vou Do texto, explicar. não E é? qualquer Presidente da República que diga já à partida promulga ou veta, eu acho que não está a ser uma pessoa consciente. Sabe porquê? Diga. Neste momento não há lei da eutanásia. Porque não há Porque não há regulamento. regulamento. Não. Não está Quer dizer, regulamentada. Não, a lei não está regulamentada. E, entretanto, o Tribunal Constitucional, da última vez, chumbou um conjunto de normas. Só que, no entretanto, o Parlamento foi dissolvido. E, portanto, neste momento é preciso ser retomado o processo. Há uma coisa que direi de forma muito categórica. Portanto, o Parlamento tem que iniciar agora um processo. Porque caiu. De revisão da lei que tinha sido inicialmente aprovada. Sim, porque, entretanto, a regulamentação não foi feita, certo? E a lei só entraria em vigor com a regulamentação, Exato. certo? E também para explicar às Mas pessoas... relativo... Sim, Porque, ou seja, apesar da lei existir, depois é preciso saber, a nível prático e concreto, materialmente, como é que Não, se procede, por exemplo... Certo, mas se me permite, eu ao acho que é processo. preciso explicar um bocadinho às pessoas que nos estão a ouvir e ouvir o seguinte. Enquanto se estava à espera da regulamentação, que acabou não de surgir, o Tribunal Constitucional tomou uma decisão de anular algumas normas da lei. A lei já estava publicada, Exato. mas foi feita aquilo que se chama uma apreciação de constitucionalidade sucessiva. Ou seja, já depois da lei ter estado publicada. Ela está publicada no Diário da República. Mas, entretanto, já depois de publicada, o Tribunal Constitucional disse: há aqui umas normas inconstitucionais. Portanto, a lei tem que ser revista no Parlamento. Ok? E, portanto, agora como o Parlamento, entretanto, foi dissolvido, agora o novo Parlamento tem que entrar nesse processo legislativo. E é aí que depois chega ao Presidente. E o Presidente tem que decidir o que fazer. Em princípio, vou-vos dizer aquilo que farei. Em princípio. Sim. Que é, vou enviar para o Tribunal Constitucional. Ok. Novamente. Sim. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional, perante a lei que está neste momento publicada, disse: há aqui algumas normas inconstitucionais. Explicou. E a pedido, só para as pessoas perceberem, ou seja, quais foram os passos. Foi aprovada no Parlamento, depois vai para o Presidente da República, que promulga e publica, e depois porque é que volta ao Tribunal Constitucional? Porque é que vai voltar ao Tribunal Constitucional? Porque o Tribunal Constitucional, a última decisão até hoje foi... Não, porque é que voltou? Ou seja, porque é que voltou para o assim. Tribunal Então Constitucional? eu vou tentar explicar. Sim. Da última versão foi assim. Já tinha ido ao Tribunal Constitucional uma ou duas vezes. Depois a Assembleia aprovou a última versão e o Presidente promulgou. Exatamente. E a lei foi publicada em Diário da República. Sim. Tudo normal. Mas a lei não chegou a entrar em vigor, porque tinha um artigo que dizia que só entrava em vigor quando fosse regulamentada. O Governo, como havia uma matéria pendente no Tribunal Constitucional... Houve uma troca de governo, portanto o governo que estava em vigor quando ela foi aprovada e promulgada não era o mesmo governo. Entra o governo PSD, e ele voltou a passar para Então o governo PSD que diz o seguinte: nós não vamos regulamentar a lei enquanto o Tribunal Constitucional não se pronunciar. Mas que já se tinha pronunciado. Não, mas era novamente. O Tribunal Constitucional pronunciou-se já várias vezes e, portanto, sabem que é possível, depois de uma lei já promulgada e publicada, é possível haver um conjunto de deputados que pedem a chamada apreciação sucessiva da Constituição. Foi aquilo que aconteceu. E nessa sequência o Tribunal Constitucional veio dizer: não, esta lei o Presidente promulgou, mas mesmo assim ela é inconstitucional aqui em 2 ou 3 normas. É nisso que estamos. Foi a última decisão.
Portanto, a lei neste momento não só não está em vigor, como tem que ser revista no Parlamento. Sim. E, portanto, o que eu digo é assim, a lei há de ser revista no Parlamento um dia destes. Certo. Pronto. E depois agora fica uma dúvida. Chega ao Presidente da República, fica uma dúvida. Ok, o Tribunal Constitucional com esta alteração já está satisfeito? O Tribunal Constitucional com esta alteração já acha que não há inconstitucionalidade e, portanto, eu tenho que mandar ao Tribunal Constitucional. Não acha que enquanto Presidente da República poderia ter essa capacidade de análise e mas desculpe. tendo em conta o que o Tribunal Constitucional Mas disse desculpe. relativamente a estas normas inconstitucionais, Eu percebo. depois de ser revista na Assembleia, não poderia, enquanto Presidente da República, ter a capacidade de perceber, ok, o Tribunal Constitucional disse que eram estas normas inconstitucionais, já as alteraram neste sentido, tal e qual como o Marcelo Rebelo de Sousa fez agora, não, mas a propósito da lei dos imigrantes. Não, mas espera. Ele conseguiu perceber, ok, as necessidades do Tribunal Constitucional estão satisfeitas. Eu percebi o seu ponto. Terá Mas que isso é um seria risco necessário. enorme. Isso é um risco enorme. Veja, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, na última versão da lei da eutanásia, considerou que já estava tudo bem do ponto de vista constitucional e promulgou. E veja o que o Tribunal Constitucional fez. Disse, afinal, o Presidente não devia ter promulgado. Estamos a legislar sobre o direito à vida. Portanto... E é um direito bastante sensível, pronto, sim. por isso é que eu estou a dizer, a posição mais sensata e mais equilibrada é a minha. É a minha. Quando vier o diploma, vai ao Tribunal Constitucional. Também não é assim tanto tempo, são 20 dias que o Tribunal Constitucional tem, mas é a segurança, que é, o Tribunal Constitucional levantou dúvidas, o Parlamento legislou para acabar com essas dúvidas, e eu, Presidente, promulgo. O Tribunal Constitucional, diga-me, por favor, perante estas alterações já está satisfeito, já está tudo conforme à Constituição, é que nós não podemos ter dúvidas nestas matérias de... Mas sob pena de nós ficarmos sem uma lei de eutanásia aprovada em algum momento. Estamos há muitos coisa, anos. Tudo o que se percebe é que precisamos de uma estabilidade para conseguir passar este tipo de legislação. Ouça uma coisa. A rapidez e a segurança nem sempre jogam uma coisa com a outra. Sabe que eu sou formado em Direito. A primeira coisa que se aprende no primeiro ano de Direito é que uma coisa é a segurança jurídica, outra coisa é a rapidez jurídica. Claro. Conciliar as duas coisas. A rapidez está muito não longe é? deste A rapidez está pela rua. Não, mas aqui é o seguinte. Desculpa, você já está há meses com o Parlamento a funcionar. O Parlamento ainda não se preocupou com isto. Portanto, Sim, se tiver alguma crítica a fazer, faça ao Parlamento, por favor. Vamos avançar, Dr. Marcos Mendes. Agora, o Tribunal Constitucional são 20 dias. Claro. Mas então, vejam uma coisa. Esta é uma matéria tão delicada do ponto de vista jurídico, em que os juristas se dividem. Então eu, Presidente da República, depois do Tribunal Constitucional ter dito há aqui umas normas inconstitucionais, não devo perguntar ao Tribunal Constitucional se, olha, finalmente acha que está tudo ultrapassado? Portanto, é isto que eu farei, não farei claro. de outra maneira, então... ou seja, quando o Parlamento legislar, eu farei chegar ao Tribunal Constitucional, não se perde assim tanto tempo quanto isso, mas garante certeza e segurança. Sabe porquê? Uma lei publicada em Diário da República, ainda por cima uma lei tão delicada e sensível como esta, tem que ter segurança. Claro. Porque senão há um tribunal de hoje à manhã que diz, não, aqui está uma norma inconstitucional. Depois há um tribunal no Norte que diz, é inconstitucional. Acho que já ficamos. Vamos aqui, não, vamos avançar, temos que Passamos para a avançar. próxima pergunta. Joana, só temos tempo para mais uma agora. Acho que fui mais ou menos convincente. Foi, acho que sim. Okay. Relativamente à estabilidade democrática, a pergunta é sobre o apoio do partido que tem. Ou seja, o PSD neste momento, acho que esta pergunta tem sido debatida, mas é importante para as pessoas que nos ouvem. Portanto, o PSD neste momento assume a liderança do governo, assume a liderança das regiões autónomas, assume a liderança de uma grande maioria de câmaras municipais, inclusive da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, e sabemos que os portugueses não tendem a escolher o mesmo partido para ocupar os vários cargos de poder na nossa democracia. E, no entanto, no PSD, neste momento, só poderá faltar... Não é isso que a história, nos diz, aliás. Deixa-me terminar a pergunta. Neste momento, na história que nós temos apenas um caso, portanto, quando Jorge Sampaio foi Presidente da República, portanto, não é essa a prática nestes anos todos de democracia que temos. Dito isto e considerando que o sistema democrático está assente numa lógica de checks and balances e de divisão de poderes, como é que o garante da Constituição, que é uma das funções do Presidente da República, vê esta concentração de poderes num só partido? Não vejo essa concentração de poderes. Sabe porquê? Porque o poder mais importante é o poder governativo e o governo que está em funções não é um governo de maioria absoluta. Muito longe disso. Não é um governo. É um governo muito precário. É um governo minoritário, muito precário.
Quer dizer, passou agora o orçamento, não há nenhuma garantia que passe daqui a um ano. O orçamento este ano passava porque toda a gente sabia que neste momento não pode haver uma crise política. O Presidente não pode dissolver o Parlamento, logo não pode haver uma crise política. Exatamente. Então e daqui a um ano? O Governo é muito minoritário. O grande poder em Portugal não está nas autarquias, o grande poder em Portugal não está nas regiões autónomas, está no Governo. Mas então Mais ainda... Então não há checks and balances? Não, Existe, não é? Ou seja, não há um órgão com muito mais poder do que os outros. Deixa-me explicar. Isso tem a ver com a independência e a preparação do Presidente da República. Em 1996, na teoria dos ovos no mesmo cesto, houve ovos no mesmo cesto e correu tudo bem. Ou seja, o governo era do Partido Socialista, António Guterres a liderar, e o presidente do Partido Socialista, Jorge Sampaio, a liderar. E alguém se queixou disso? Não. Alguma coisa correu mal? Não. Jorge Sampaio deixou de ser independente porque era socialista? Não. Acho que Jorge Sampaio foi sempre muito independente. O que significa que é o seguinte, e o governo ainda por cima, na altura, tinha quase maioria absoluta, não é minoritário como este. Alguém se queixou. Sampaio concorria contra uma pessoa que tinha estado... Não, Jorge Sampaio era socialista, ponto final. Sim, António Guterres era socialista. Estavam os dois no poder. Segundo a sua teoria, portanto, não poderia acontecer. Os portugueses não viram problemas disso. E vou-lhe dizer uma coisa, e nenhum partido da oposição se queixou. E sabe porquê? Porque o presidente Jorge Sampaio foi sempre um presidente do Partido Socialista, sim, militante do PS, mas um presidente muito independente e ao mesmo tempo bem preparado e ao mesmo tempo... Revê-se nessa prática de Jorge Sampaio? Eu não estou aqui a comparar-me com nenhum presidente em concreto. Não, enquanto independência. Acho é que Jorge Sampaio... sim. Enquanto independência... Eu revejo-me completamente. Acho que Jorge Sampaio foi um presidente muito independente. Eu estou à vontade porque fui amigo pessoal dele. E tenho uma grande admiração por ele e pela família, um conhecimento muito profundo. Mas, ou seja, houve os ovos no mesmo cesto e não houve nenhum problema. Sabe porquê? Porque o problema é este. Em Portugal já houve várias maiorias e presidentes que conviveram com as várias maiorias. Essa teoria dos ovos no mesmo cesto, do meu ponto de vista, não existe. Porquê? Já em vários momentos não aconteceu e os portugueses deram-se bem. Nessa ocasião, durante vários anos, nunca vi nenhum partido da oposição a queixar-se. Nunca vi nenhum partido da oposição a deixar-se. Há aqui uma grande concentração de poder. Isso é um bocadinho de ficção científica. E era um governo... Acho que é uma preocupação natural das pessoas. Não. Pelo menos que fazer a pergunta... Porque estão a... Não, desculpe, está a raciocinar numa lógica que não me parece correta. Eu vou discordar consigo, com toda a simpatia. Um Presidente da República não é um apoiante do governo. Não é. Nem o Presidente da República não é nem... ao contrário, precisamente. Não. O Presidente de ter que fazer aqui uma certa... Você tem um pequeno pormenor, é que não me deixa explicar o meu pensamento, mas eu não vou perder a linha de raciocínio. O Presidente da República nem é apoiante do governo, nem é opositor do governo. Claro. O Presidente da República é um árbitro. O Presidente da República é independente. Já dei o exemplo de Jorge Sampaio. E, portanto, o Presidente da República tem que estimular o Governo a agir, seja ele qual for. Tem que ser firme a exigir resultados. E tem que apoiar o Governo na tomada de decisões, mas também tem que ser crítico do Governo quando as coisas não correm bem. O que é importante, portanto, é que o Presidente seja experiente por um lado e independente por outro. E depois as maiorias vão mudando. Só uma última questão. Agora imagine que, segundo a teoria que está a colocar, imagine que António José Seguro era eleito. Mas daqui a 6 meses havia eleições legislativas antecipadas e o Partido Socialista ganhava. Então, pela sua teoria, António José Seguro tinha que se demitir porque os ovos estavam no mesmo cesto. Não faz sentido. Não, claro que não. Não faz sentido. Muito bem, nós temos o que faz sentido é ter um presidente que seja experiente, ter um presidente que seja independente e que não está no poder para agradar a este ou àquele governo, está para ajudar o governo a resolver questões, mas está ao mesmo tempo a criticar o governo quando as soluções não existem. Muito bem. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V. Marcos Mendes, o Geração V está há 1 ano e meio em antena e costumamos aproveitar estes minutos da segunda parte para fazer sugestões, mas desta vez queremos ouvir só a sua, por isso o que é que vai recomendar aqui aos nossos ouvintes e espectadores? Vou recomendar um livro, e um livro de um jovem escritor, tem apenas 35 anos, Afonso Reis Cabral, que já escreveu vários livros. Vencedor do Prémio Leia e Prémio José Saramago. Exatamente, vencedor do Prémio Leia e do Prémio Literário José Saramago. E o último livro, que julgo que estão no YouTube estão a ver, sim. É O Último Avô.
E é um livro muito interessante, lançado agora há cerca de 2 meses. Está muito bem escrito, está muito bem pensado e bem estruturado, e é, no fundo, uma história muito interessante entre um avô que era escritor e o seu neto, e que tem ainda aquele picante que para o público português e para os jovens é muito interessante, que tem aquele mistério de África, que para nós portugueses é sempre um mistério muito interessante. E, portanto, isto é de um belo escritor, o Afonso Reis Cabral, um escritor jovem, um escritor que eu adoro e que aprecio como pessoa e como escritor, e achei que era uma boa recomendação, até porque o livro foi lançado recentemente. Sim. E é muito bom, como os anteriores que ele teve. Mais um jovem português a dar cartas, não é? Muito bem. É mais um jovem cheio de talento, um jovem cheio de talento. Já fez outros livros muito interessantes. Tem um que é a viagem que fez sobre a Estrada Nacional 2, que toda a gente sabe que é uma... Que é sempre emblemático. A pé, ele fez a pé. Exatamente, e tudo isso, e com um grande sucesso, e foi acho que o penúltimo livro, correspondeu ao penúltimo livro dele. Ele é uma pessoa cheia de talento, cheia de iniciativas interessantes. E depois também tem esta característica que eu também fico feliz. É apoiante da minha candidatura. E eu estou-lhe muito grato também por isso, e tem-me ajudado muito com ideias, com sugestões. Ele tem muita energia, muito talento e muita visão. Muito bem. Meninas, próxima pergunta. Então, já que estamos a falar desta parte do apoio também, o Dr. Marcos Mendes apresenta-se como o candidato que tem a maior experiência acumulada, o chamado currículo cheio. Já foi deputado em 6 legislaturas, foi líder parlamentar, presidente do PSD, secretário de Estado, foi ministro e durante várias décadas foi comentador, como podemos ver aqui nesta argumentação que temos aqui todos juntos. Sim. E é engraçado e é peculiar perceber que passou por todas as instituições que a OCDE apresenta nos relatórios como os portugueses estão cada vez a ter menos confiança. Seja no Governo, seja na Assembleia da República, seja na comunicação social, existe um decréscimo da confiança dos portugueses nestas instituições. E existe também outro indicador da Better Politics Index, que também revela que a população acha que os políticos têm uma fraca formação política, uma fraca formação profissional. E aqui, perante este currículo tão cheio que o Dr. Marcos Mendes tem, como é que pretende inspirar e pretende reforçar esta necessidade de experiência na figura do Presidente da República? E aqui também deixar-lhe aqui um desafio, que é: o candidato Gouveia e Mel defende que é necessário uma renovação da política e é necessário atrair novas gerações para dentro da política e para a vida pública. Concorda com isto? É necessário renovar e reconstruir a confiança nas instituições? Acho que é preciso renovar as ideias, as iniciativas. É preciso ter ideias. Eu não vejo, por exemplo, no candidato Gouveia e Mel, com toda a estima, eu não vejo ideias. Agora, no meu caso, eu vou-lhe dar ideias. Olha, juventude. Eu tenho muita experiência, mas veja lá se isto não são ideias e não são energia. Juventude. Quem é o único candidato que assume o compromisso de colocar um jovem no Conselho de Estado? Sou eu. Dir-me, isto não é importante. Não é importante. Valorizar os jovens. Valorizar os jovens no sítio do país onde se travam os debates mais importantes. Em que só há membros no Conselho de Estado acima dos 60 anos, dos 70 ou dos 80. Não há um jovem. Nunca ninguém se lembrou de colocar um jovem no Conselho de Estado. Não, isto é um compromisso em favor da juventude. Valorizar a juventude, dar-lhe poder à juventude. Poder de audição, poder de participação, poder de bater o pé em função das suas ideias. Eu sou um velho, sou o único que pensa na questão da juventude. Segundo, até vos vou dizer aqui em primeira mão, vou também criar em Belém um departamento ligado às questões da política de juventude, para poder acompanhar e ser firme na tomada de decisões relativamente à juventude, porque os problemas da juventude são horizontais, vão da habitação à educação, passam pelo emprego, passam pelo salário. E, portanto, eu tenho que acompanhar isso. Terceira ideia. Eu vou fazer anualmente uma cimeira com jovens portugueses qualificados que vivem em Portugal e que vivem no estrangeiro. Para quê? Para perceber melhor as suas ambições e ver melhor como é que nós podemos, a jovens altamente qualificados, atribuir também salários altamente qualificados. Ou seja, isto é só no domínio do jovem. Mas outras ideias. Quem é que no domínio da justiça, toda a gente diz que a justiça está doente. Toda a gente diz que é preciso um pacto na justiça. Nunca ninguém fez. Nunca ninguém fez. Eu já anunciei que o meu primeiro Conselho de Estado é sobre
reforma da justiça e combate à corrupção, porque é lá que está o Primeiro-Ministro e os líderes da oposição e que o Presidente da República pode fazer a arbitragem. Terceiro ou quarto, já vão aqui várias ideias. Comunidades portuguesas no mundo. Quase nunca se fala disso. Portugal parece que é só o território aqui onde vivemos. Então e os milhões de portugueses que vivem na Alemanha, no Brasil e lá fora? Sim. Algum presidente até hoje fez presidências abertas nas comunidades portuguesas, onde também há muitos jovens. Então é um objetivo seu atrair mais pessoas para dentro desta vida pública, mais pessoas para a tomada de decisão e promover estes espaços de discussão. Desculpa uma coisa. A política degradou-se muito nos últimos 20 anos. Eu não estive lá. Eu não estava na vida com nenhum cargo político nos últimos 18 anos. Então, há 18 anos que eu não tenho nenhum cargo político, está a ver? Nenhum cargo político. Eu saí em 2007. Qual é o problema que diagnostica? Qual é o problema que diagnostica? Nestes anos, quais são os três principais são vários problemas. Se me falar dos jovens, eu digo, não se tem valorizado a participação do jovem. Não se tem. Quer dizer, fala-se do jovem numa altura de campanha eleitoral, mas não tem. Veja bem, por exemplo, quando eu assumi o compromisso de colocar um jovem no Conselho de Estado. Já há meses. Os meus adversários, por exemplo, Gouveia Mel diz que não serve para nada. Não serve para nada porque ele nunca esteve no Conselho de Estado e não sabe da importância do Conselho de Estado. Não serve para nada. Sim, que não serve para nada. Sim, que não serve para nada. Mas isto é assim. É assim, todos acham que é importante ajudar a valorizar a juventude. E quando surge alguém com ideias concretas, não serve para nada. Repara, o Presidente da República tem 5 cargos de nomeação no Conselho de Estado. Nunca nenhum presidente nomeou um jovem. E porquê que não há de haver um jovem no Conselho de Estado? Nada contra os mais velhos, mas um jovem é importante. Claro. Segundo, porquê é que na Presidência da República não há um departamento, uma espécie de Conselho Consultivo da Juventude, em termos informais? Portanto, é um departamento na área da juventude. Para quê? Para ter uma lógica horizontal, porque os problemas da juventude variam muito. O problema da habitação é um pesadelo, mas o problema no ensino superior em que as candidaturas estão a diminuir, outro problema. O problema dos salários, um problema central, que é isso que fazem em grande medida os jovens saírem do país. Ouça, eu tenho experiência não é imobilismo, experiência não é ser frouxo, nem ser mole. Experiência é saber quais são os problemas, o seu diagnóstico e depois ter imaginação, energia e iniciativa para nos resolver. Como vê, aqui um conjunto enorme de ideias. Os outros candidatos, com toda a franqueza. Mas disse que desculpe interromper-me, disse que nestes últimos 20 anos não esteve numa posição política e por isso não tinha esse poder de influência. As pessoas que estamos aqui a falar também não vão estar nessa posição política e não vão estar nessa posição de influência. Claro. Enquanto Presidente da República já disse, enquanto candidato, se for Presidente da República, apresentou aqui que vai estar disponível e aberto para ouvir estas propostas. E aqui, concretamente, como é que se atrai alguém que, os jovens, vamos dizer, até aos 35 anos, que sempre estiveram fora desta vida pública e desta vida política, como é que nós conseguimos incentivar e dar exemplos de participar, de comunicar e de querer ter uma participação ativa, quando infelizmente nós vimos exemplos que nos representam de instabilidade, de falta de transparência. Como é que o Presidente da República nos vai conseguir inspirar a estar presentes e a discutir soluções para o país? Sendo firme. Sendo moderado, por um lado, mas firme, por outro, a exigir resultados. Dou aqui um exemplo. Quando se fala, por exemplo, de uma coisa que incomoda muita gente, combate à corrupção. Sim, senhor. Claro que incomoda. A corrupção é um mal da democracia e da economia. Vou levar a questão também, como já disse aqui, a reforma da justiça e combate à corrupção ao Conselho de Estado. E vou colocar as questões nestes termos. Em todas estas matérias há um lado positivo e há um lado negativo. Exato. Mas depois há um lado péssimo, que é assim. Vamos dar aqui um exemplo. Privatização da TAP há 15 anos. Há uma investigação em curso há 10 anos. O lado positivo é, há suspeitas, faz-se bem a investigar. O lado negativo é, passaram 10 anos e continua tudo mais ou menos na mesma. E há a questão aqui que é péssima, ninguém faz nada para alterar este estado de coisas e eu vou fazer. E o que é que eu vou fazer? Claro, já o disse. Eu vou chamar ao Palácio de Belém o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República e o Diretor da Polícia Judiciária e vou perguntar-lhes com esta clareza.
O que é que os senhores que estão no terreno, porque os políticos não são polícias, nem xerifes, nem magistrados. Ainda bem que não são. Ainda bem que não são. Isso era no tempo da PIDE. Claro, agora, sim. vou perguntar às pessoas que estão no terreno e que lidam com o combate à corrupção, seja na Polícia Judiciária, no Ministério Público ou nos tribunais, e vou dizer-lhes, expliquem, por favor, cara a cara, olhos nos olhos, em coisas concretas, o que é preciso o poder político fazer mais em matéria de meios ou de leis para que o combate à corrupção seja mais rápido e mais eficaz. O que é preciso fazer? Ora, isto é a atitude mais lúcida e mais enérgica que um presidente pode tomar. Segundo, E porquê que acha que ainda não foi tomada? sei lá, porque toda a gente fala e não faz. Ok. A minha grande questão é a seguinte, sabe porque é que eu sou candidato? Eu tenho um currículo, como já apontou bem, que é longo. Tinha também uma vida perfeitamente calma. Eu tinha um programa de audiência que tinha mais de 1 milhão de espectadores. Certo. Estava confortável, não é? Estava confortável. Mas sabe porque é que eu resolvi? Porque eu sou um inconformado. Muito bem. Acho que o Inquieto. país nos últimos Como anos... Mário Branco diria, não Acho é? que nos últimos... Inquietação. Sim, Cheio de mas é verdade, inquietação. mas sou um inconformado. E sinceramente, aos 68 anos tenho a coisa fantástica, acho eu, de que tenho experiência, o que é bom, e tenho energia, o que também é bom. Ou seja, para mim a experiência não é passado, é futuro. E estou inconformado porque assim, acho que o país andou para trás em muitas áreas nos últimos anos. E A habitação em que é um áreas? pesadelo. A minha A habitação é um pergunta. pesadelo. Vocês reparem o seguinte. Eu Para queria mim, só um bocadinho para lhe fazer uma última pergunta. Não sei Sim, se temos tempo. temos 5 minutos. Temos 5 minutos. Sim. Então, Diga, terminar. diga. Não, termine e eu faço não, uma a última minha pergunta. ideia é esta. Reparem o seguinte. Nos últimos 30 anos, sabem qual que foi, em termos económicos, o que depois tem influência no plano dos salários e no plano social, qual foi a convergência de Portugal com a União Europeia em 30 anos? Apesar de tantos fundos estruturais, 1 ponto percentual. Um ponto percentual. No tempo do professor Cavaco Mas também Silva... sabemos que o Presidente da República não tem incidência direta sobre mas isto. claro, Tem, mas através da Instituto de Mas Influência, esse, claro é o que sim, ponto, mas esse é o ponto em que eu estou um bocadinho em desacordo convosco. O Presidente não governa, mas o Presidente da República tem que ser firme Claro. a exigir dos governos, sejam Claro. eles quais foram, O tal árbitro que do falávamos seu há pouco. partido ou de outro partido, tem que ser Claro. firme a exigir resultados. Como é que é possível durante 30 anos toda a gente deixou passar isto em claro? Eu sou um inconformado, é por isso que eu estou Também já aqui. estava- Mas já- eu sou um também inconformado. teve no governo nessa Repare. altura, nesses últimos Não. Aqui a Sim, questão- ouça. Não, mas eu dou-lhe o coisa. Sim, Eu estive em 3 governos do professor Cavaco Silva. Sabe sim. qual foi o crescimento? O crescimento médio foi 4%, hoje não chega a 2%. Sabe qual foi a Era uma época convergência? de entrada Sabe na qual foi a Europa. convergência com a Europa na altura? Sim. Nem lhe passa pela Mas cabeça. também estávamos num 12 início de- pontos percentuais. Estávamos num Agora, espaço económico da Europa diferente, bastante diferente na altura de Cavaco Silva. Mas neste Queria momento- fazer mas outra fomos- pergunta. Sim, mas de Queria qualquer fazer maneira, outra última pergunta. pergunta, deixe-me Joana. responder. Constitucional. Mas entre 1 ponto percentual de convergência, que é na prática nada, e 12 pontos, também podia haver uma convergência de 3 ou 4 pontos. Eu sou muito equilibrado. O que eu estou a dizer é o seguinte: eu sou um inconformado porque os problemas hoje que existem, por exemplo, dos jovens Acho que ficou- saírem de Portugal são problemas acumulados Já- durante já- estes últimos anos. E eu sou um inconformado porque acho que com a minha experiência e a minha firmeza posso ajudar. Não Acho que a tenho a imagem já passou, mania... acho que a imagem já passou, acho que já Mas ficou... não é uma questão de passar, Não, é uma questão acho que a de ideia já exprimir ficou- a minha convicção. Sim, Claro, e acho claro. que as pessoas acho que ficou bastante Ficou claro. entendido. A última Joana. pergunta Diga, seria diga. sobre a revisão constitucional. Sim. Portanto, neste momento a direita já houve vozes sobre a possibilidade ou o interesse em fazer uma revisão constitucional e neste momento a direita consegue fazer uma revisão constitucional sem os partidos, sem estarem Claro. presos os partidos fundadores da democracia, como o caso, por exemplo, do Partido Socialista. Sim. Enquanto Presidente da República, o Presidente da República não tem um grande poder propriamente Não tem nenhum. constitucionalmente descrito, ou seja, constitucionalmente descrito não tem para promulgar Claro. ou algo do género, mas existe sempre a figura, aquilo que acabou de falar aqui, a figura do Presidente da República Claro. e a forma como também tem impacto através da magistratura de influência, ou seja, este impacto que tivemos aqui a falar. Certo. A minha pergunta é então qual será a sua posição relativamente à possibilidade de uma revisão constitucional e se essa revisão constitucional não tiver os partidos fundadores da própria democracia. Olha uma coisa, vou ser muito direto e franco. A revisão constitucional, em primeiro lugar, é a responsabilidade total dos partidos. E é mesmo a única lei que o Presidente não pode, se ela existir, deixar de promulgar. É obrigatório. Posto isto, eu não tenho nenhum problema em explicar a minha opinião pessoal. Eu não sou favorável à existência de uma revisão constitucional. Não sou favorável. Por 2 razões muito simples. Em primeiro lugar, porque eu acho que hoje não há um problema constitucional.
Não há nenhuma reforma em Portugal que não possa ser feita com a Constituição tal como ela fez. A última revisão em que eu de resto participei ativamente, 1997, acabou com os últimos constrangimentos. Portanto, se a pessoa quer resolver algum assunto, a Constituição não impede. Segundo lugar, para mim, sobretudo, é a questão das prioridades. Exato. Quer dizer, neste momento é mais prioritário mexer na Constituição do que resolver os problemas da habitação e do arrendamento. Com os jovens aí, sobretudo os jovens, à procura de casa e não conseguem, nem no alojamento estudantil, ou seja, quando estudam, nem depois quando saem de casa dos pais. Quer dizer, é mais urgente fazer a revisão constitucional do que resolver as questões da habitação e do arrendamento. Segundo, é mais urgente fazer a revisão constitucional do que resolver as questões na saúde, que são notícia todos os dias. Então, se tivesse que definir prioridades e indicar uma ambição à nossa governação, quais seriam as 3 prioridades que eles deveriam ter neste momento? Crescimento económico, porque isso condiciona tudo. Portugal tem que crescer, não é como Cavaco Silva... Mas em que setores? Nós não podemos crescer economicamente Não. Podemos crescer em todos, podemos e devemos crescer em todos os setores. Mas temos é que ter um objetivo. Temos que ter um objetivo. O meu objetivo é que Portugal tenha um crescimento na ordem de 3% e começar por onde? Mas começando por... Começar por onde? Não, começar evidentemente por ter as políticas que conduzem a isso. E eu vou dizer quais são as políticas que conduzem a isso, que é para não ser conversa fiada. Primeiro, impostos mais baixos. Impostos mais baixos. Sobre as pessoas e sobre as empresas. Sobre as empresas para atrair mais investimentos. Sobre as pessoas para elas terem mais estímulo a trabalhar. Segundo, combater a burocracia, que é um pesadelo nacional. Quando uma pessoa quer construir qualquer coisa, só passar pelo licenciamento camarário é uma dor de cabeça. Terceiro, apostar a sério na inteligência artificial. E vou-vos dizer uma coisa, a inteligência artificial, aqui uma pequenina nota, porque é assim, é um assunto a que eu dou uma enorme atenção. Mas em Portugal fala-se primeiro pouco de inteligência artificial, e quando se fala é mais pela negativa, são os problemas que tem. Mas nunca se fala, por exemplo, nisto. A inteligência artificial é já neste momento a grande revolução. Para uma grande empresa não tem problemas. Uma grande empresa tem dinheiro para contratar os melhores especialistas em inteligência artificial. Mas sabe quanto é que custa em Portugal hoje contratar um especialista em inteligência artificial? Por ano custa à volta de 200 mil ou 300 mil euros. Uma pequena e média empresa tem muita dificuldade em investir nisso. A administração pública, muito menos. Corremos o risco de ficar um país novamente desequilibrado nesta área. Portanto, assim é mais terceiro lugar. Não temos mais tempo, vamos ter que fechar. Não. Investir ou regular? O que é que tem? As duas coisas. As duas coisas. Mas a regulação essa tem que ser eminentemente de caráter europeu. Está em curso. O que eu acho é que nós temos que falar também das oportunidades que a inteligência artificial abre. Portanto, essa é a terceira questão. A quarta questão, inovação. Ou seja, tenho aqui um conjunto de políticas, apontei 4, que são importantes, primeiro, para as empresas investirem, porque quem investe é o Estado. Exato. Mas elas só investem, evidentemente, se estas políticas estiverem em custo. E porquê é que esta é uma das grandes vantagens? Porque condiciona tudo. Jovens precisam de salários só com mais economia. Jovens imigram. Tem todo o direito a emigrar, com certeza. Agora, emigrar por necessidade é que é mau. E, portanto, vamos criar-lhes as condições para eles poderem não emigrar, ou seja, com melhores salários. Pensões de reforma, ok? Que é evidentemente para os idosos. O Estado Social, só evidentemente com maior economia. Mas o Estado aumentar os impostos a baixar, se o Estado Social aumentar os impostos a baixar, também depois há uma economia difícil. Não. Então, neste momento, os impostos estão a baixar e não há problema nos outros lados. É que nós fazemos um raciocínio. A baixa dos impostos, há uma redução de receita, mas como ajuda a estimular a economia gera mais receita, porque em vez de crescer 1,5% ao ano, cresce 2%. Ou seja, porque a baixa dos impostos está prevista. Os impostos em Portugal são tão altos, que impedem, por exemplo, a atração de investimento. Olha, nós precisamos de investimento como pão para a boca. Portanto, baixar impostos é um estímulo para as pessoas investirem mais e para as empresas virem mais para Portugal. Muito bem, temos aqui um desafio final para o Dr. Luís Marques Mendes. Joana, avança. Então, nós queremos contrariar um bocadinho a tendência atual da crispação entre os partidos e destas lutas, e às vezes até um bocadinho chega a ser discurso de ódio, dirão algumas vozes, e achamos que o Presidente da República terá precisamente este papel de tentar unificar e de conseguir manter o diálogo com todos e promover esta estabilidade. Por isso,
começamos já por lhe fazer este desafio, que é que nos diga uma coisa positiva, um ponto positivo, sobre, se tiver, nos que tiver, não é? Claro. Sobre todos os partidos que têm assento parlamentar. Muito bem. Portanto, começaríamos pelo partido com maior representatividade, o PSD. PSD. Mais positivo neste momento é o espírito de reformismo que está anunciado. Vamos saber se será concretizado, mas está anunciado. Desde logo, por exemplo, numa parte muito sensível. Podemos fazer isto curtinho. Exato, Podemos fazer isto curtinho. Ok. Reformismo, combate à burocracia. Portanto, neste momento, eu acho o aspecto mais positivo que o PSD tem. Ok, CDS. Apesar de não ter maior representatividade, como está em coligação, CDS. O CDS é um partido fundador da democracia e estar dentro do sistema, com deputados e até no governo, acho isso muito positivo. No passado chegou a não ter deputado nenhum e um partido fundador da democracia, eu prefiro que esteja dentro do sistema político do que esteja fora, porque eu acho que mais pessoas ajudam a pensar melhor do que um circuito mais fechado. E agora, como o partido Chega, que tem mais deputados do que o PS. O partido Chega, quer dizer, é mais fácil apresentar aspectos negativos que positivos. Mas eu, apesar de tudo, como já disse uma vez, reconheço que teve um aspecto positivo. Foi talvez o primeiro partido a com força introduzir o tema da imigração em Portugal. Quase não se discutia. Da pior forma, do meu ponto de vista, e na minha perspectiva, só com a ideia de conquistar votos, não de encontrar soluções. Mas teve este aspecto positivo. Quase ninguém falava de imigração, e falar é sempre melhor do que não falar, mesmo que tenha introduzido pelas piores razões. Okay. Muito bem. PS, eu neste momento sublinharia sentido de responsabilidade. ok. Porquê? Porque ao viabilizar com relativa facilidade o orçamento de Estado, ao contrário do drama que tinha sido há um ano, eu acho que mostrou sentido patriótico. Okay. Muito bem. Iniciativa Liberal? A iniciativa liberal, e eu discordo de muitas questões, e acho que em muitos momentos é demasiado radical, sobretudo nas questões de natureza social. É para mim muito radical, mas como eu gosto do debate e da discussão, acho que tem este mérito, que é introduzir na agenda alguns temas que não devem ser tabu. Okay. Partido Livre? Um Partido Livre, acho que é um partido útil no Parlamento português. Porque é um partido de centro-esquerda, é um partido que, do modo geral, é equilibrado. E acho que Rui Tavares, o seu líder, é uma pessoa que merece estar no Parlamento. Ok. Partido Comunista? É cada vez mais difícil apontar coisas positivas ao Partido Comunista. Também é fundador da democracia. Mas é um partido fundador da democracia. E, digamos assim, há uma coisa que talvez se possa sublinhar com objetividade e justiça. É um partido muito institucional. Embora tenha políticas que eu considero praticamente todas erradas e continua agarrado a coisas absolutamente indefensáveis, por exemplo, a questão da Ucrânia é uma coisa absolutamente indefensável não ter percebido ainda que há um agressor e um agredido, mas, por exemplo, no plano sindical é, de modo geral, muito institucional. Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda. É muito difícil encontrar qualquer coisa positiva no Bloco de Esse é o Esquerda. exercício. Não, mas é muito difícil, porque eu estou um bocadinho como os eleitores deram só um deputado ao Bloco de Esquerda, significa que já não vêem quase nada de positivo no Bloco de Esquerda. Então passamos? Muito bem. Não só, quer dizer, pelo menos positivo, que eu saiba, defende a democracia. Ok. O PAN? O PAN não é um partido que eu aprecio, mas aprecio uma das suas causas. A causa animal. Ou os animais? Não, agora estou sobretudo a falar dos animais. Okay. Não, sim, que é um partido que fala muito sobre a natureza, vários partidos também quase. Mas eles têm esta causa muito coisa, e como eu acho que é uma causa nobre e uma causa digna, e acho que proteger os animais é hoje uma questão muito mais importante do que era, sei lá, há 20, 30 ou 40 anos, eu reconheço que o PAN teve um contributo importante nesta área. Okay. Às vezes pode ter exagerado, mas teve um contributo muito importante. E o JPP? Madeirense, JPP. Eu acho que é eminentemente um partido regional.
Muito bem. Agora, como a representação é no Parlamento, quer dizer, vejo como positivo que um partido que praticamente nasceu do nada e que praticamente ninguém conhecia, consegue eleger um deputado, portanto, resiliência. Ok, muito bem. Muito obrigado, Luís Marques Mendes, por ter vindo conversar connosco. Boa campanha e boa sorte. Obrigado. Muito obrigado à Joana Marques Braz e à Fabiana Fernandes. Gostei da experiência. Se fui o primeiro, agradeço a oportunidade. Ainda bem, correu muito bem. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana com outro candidato.